Eu tenho o prazer de receber no programa hoje a senhora Maria Lígia Ferreira Verde, que é mãe de um deficiente visual e participou de um case aqui sobre realmente como é ser mãe de uma pessoa com deficiência no Brasil. Prazer em tê-la aqui no Ação Brasil. Muito prazer, Clóvis. Muito obrigada por me receber aqui. Olha, a senhora... Primeiro, eu gostaria de saber qual a importância de estarmos aqui no Brasil, excepcionalmente numa casa que detém o poder, a casa que nos comanda através de suas leis, né? Comemorando o bicentenário de Luiz Braille. Olha, eu acho que a importância é absoluta, né? Nós estamos no centro do poder, estamos no centro legislativo. Agora, lamentavelmente, apesar de nós estarmos aqui ao lado do gabinete de todos os nossos representantes, nós não tivemos praticamente participação nenhuma de parlamentar no nosso encontro, que para mim é uma tristeza, motivo de muita decepção, porque eu acho que seria uma obrigação deles estar aqui conosco, nos escutando e tomando este choque de realidade, né? Escutando aquelas pessoas que vivem de fato a realidade da inclusão e da exclusão. No seu case, deu para perceber que a senhora, pelas suas condições, através do seu trabalho, pôde fazer com que a vida do seu filho fosse inclusiva, sem maiores obstáculos. Mas nós temos que pensar, e a senhora disse também no case, nas pessoas que vivem nos grotões do Brasil. Nós tivemos aqui um menino lá do sertão do Piauí, né? E a gente via ali a dificuldade, a gente vê nas escolas que não tem regletes. Essa é a realidade brasileira, né? É essa a realidade. Então, assim, o meu filho, ele, como você mesmo disse, eu mudei a minha vida para poder oferecer ao meu filho, por meio do Serviço Público do Ministério das Relações Exteriores, um tipo de atendimento que eu não consegui, com muita luta, nem eu nem meu marido, obter aqui no Brasil. Então, eu acabei entrando de depressão e desisti e resolvi tentar buscar fora. E resolvi voltar por acreditar no Brasil. Agora, chego aqui e me deparo com uma situação extremamente difícil, né? Eu vejo esse rapaz é um herói, esse rapaz ele está lá no interior do Maranhão, ele lutou contra todas as adversidades para chegar onde está. E a minha voz, a voz do meu filho agora, não é nem mais por ele, é por todos esses que estão aí juntos, todos esses estudantes. A sociedade precisa parar de ser cega e surda para o que a gente precisa transformar, para o país que a gente precisa construir aqui, que seja de fato inclusivo, não é um inclusive no papel. Inclusive no papel é muito lindo, mas não funciona para nós. A Fundação Dorina Noel, que é uma referência no Brasil e até no exterior, e que edita com qualidade o livro didático em Braille. O governo cancelou esse contrato e está querendo estatizar, ou seja, até que haja uma licitação, foi dito aqui que nós temos que esperar mais 2 ou 3 anos. Num país que não tem o reglete na escola, como fica na contramão dessa história aí, o aluno que está cego, que está indo para as escolas, ele lá não encontra o instrumento fundamental para o seu processo pedagógico. A realidade é que a pessoa com deficiência visual, em função ainda mais dessa decisão do MEC, está sendo privada do acesso ao currículo. Quer dizer, você coloca o aluno em sala de aula e você tira o instrumento básico para que ele consiga ser um cidadão de fato nesse país, que é o acesso ao Braille. O Braille não pode faltar na vida do deficiente visual. É através dele que ele vai aprender a escrever bem, tão bem quanto qualquer outro cidadão, é que ele vai poder ler, se informar. Quer dizer, computador é bom, como o MEC montou programas admiráveis de distribuição de notebook. Não estão funcionando lá muito bem, mas tem o seu valor. Sim, é muito bom, mas a gente não pode ficar só com isso. Computador estraga, computador fica na escola, porque o estudante deficiente visual não pode levar para casa o computador, o livro ele pode. Então, o livro não pode faltar de modo algum no nosso ensino no Brasil. O Braille é o caminho, o Braille não pode ser de maneira alguma colocado de lado, isso é um contrassenso. O ministro da Educação precisa acordar para isso, ele precisa escutar as pessoas que vivem a realidade, que realmente
dependem desses instrumentos para poder viver uma vida digna nesse país. Mas a senhora não acha também que os movimentos das pessoas com deficiência no Brasil não deveriam se unir mais e colocarem representante de fato e direito aqui nos poderes? Porque é só lá que nós vamos conseguir a união dos usuários e os políticos saindo desse meio é que nós podemos reverter esse quadro. Esta é a solução, é a ocupação de espaço, união dos movimentos, porque também a gente não vai a lugar nenhum disputando entre a gente. Precisa de unidade. A gente, é claro que vai ter sempre uma diferença, às vezes, no modo de condução. Como que a gente faz isso, como que faz aquilo. Mas, na essência, a gente tem que estar unido. O grupo das pessoas com deficiência visual tem que perceber isso, quer dizer, que este aqui é um caminho. Quer dizer, o NCB teve uma iniciativa maravilhosa. A gente reuniu aqui, os organizadores reuniram organizações de tantos estados do Brasil. Isso é uma coisa, é por aí que a gente vai chamar. Aí está a diversidade brasileira, né? Exato. Você vê, a coisa mais comovente você ouvir histórias do interior do Piauí, do Maranhão, lá do interior da Bahia, da capital, né? Eu sempre falo assim, como que pode? Brasília era para ser um exemplo de inclusão. Brasília era assim, era para a gente ter aqui um CAP, modelo. Passaram por acessibilidade. Eu sou horrorizado aqui em Brasília, porque eu acho que se um cego bater a bengala dele aqui nesses viadutos, ele vai cair lá embaixo. Não tem guarda-rio de proteção. Não tem nada. É muito ruim. Meu filho não consegue, entende? Nem ele, nem outros. Porque é impressionante que assim, isso acontecer aqui. Isso precisa ser solucionado e logo. E não há eu volto a dizer, a legislação está do nosso lado e a gente tem que atrair a atenção. E a única maneira que eu conheço é fazendo barulho. Tem que chamar a atenção. São esses movimentos que fazem com que nós já tenhamos no Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, no Circuito das Águas, a cidade de Socorro se tornará brevemente na cidade modelo brasileira em acessibilidade. A AVAP, através da FENAVAP, montou todo o projeto, que é uma entidade que tem know-how nesse segmento, e lá está sendo feito. Foram 2 ministros lá conferir as obras e realmente Socorro se tornará exemplo para o Brasil. Agora, não importa, Brasília teria que dar esse exemplo, mas que bom que se ela puder agora daqui para frente seguir o exemplo de Socorro. Mas exatamente, então vamos fazer de Socorro o nosso exemplo. Tem que partir de algum lugar, não é possível, sabe? A gente tem que sair do papel. É isso que o Ministério da Educação, os gestores de recursos públicos têm que se ligar à realidade. Eles têm que se conectar. Está havendo uma desconexão no Brasil entre aquilo que a gente vive no dia a dia e aquilo que é a informação oficial. Olha, eu gostaria de ficar conversando consigo por horas aqui, mas a senhora, indo a São Paulo, a senhora me comunica, não vou deixar os meios da comunicação com a produção dos programas, e a gente vai gravar um programa no estúdio, para que a senhora possa contar um pouco mais, porque é de pessoas como a senhora, engajando nesse movimento, pessoas cultas engajando, que aí nós podemos reconhecer os nossos direitos, termos conhecimentos dos nossos direitos, e eu vou encerrar a entrevista dizendo, o dia que depois de 6 meses das eleições, os brasileiros lembrassem em quem ele votou, nós estaremos fazendo a inclusão de fato de direito. Exatamente. E agora é a hora de mudança, que a gente se lembre bem qual é a atitude dos representantes que nós elegemos até agora, porque a gente vai ter mais uma chance de mudar. Então, que a gente pense bem antes de votar. E eu queria lhe agradecer muitíssimo por essa chance de dar voz a esse segmento de mães, pais e familiares. Porque, assim, eu até escrevi um texto lá dentro que acabou saindo tão bagunçado que eu acabei me perdendo um pouco, porque a vontade é tão grande de se manifestar e se colocar por esses amores da vida da gente, que são os nossos filhos. Muito obrigada. Saiba a senhora que o Ação Brasil, o programa Sentidos e o Brasil em Foco, é este canal aberto, porque aqui falamos com pessoas e programas que fazem a diferença na inclusão social no Brasil. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho e serviço de apoio que o senhor faz tão maravilhoso de apoio à nossa causa, a sua causa e a nossa causa. Obrigada. Até lá.